Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós chegando dentro dessa oportunidade para mais um momento amigo, um momento especial. E a todos vocês que estão chegando comigo, para nós juntos comentarmos desse assunto, ninguém melhor do que o meu amigo pastor Wagner Perassoli, que já vem trazendo a sua saudação dentro dessa oportunidade. Pastor Wagner, tê-lo aqui conosco é um presente de Deus. Paz do Senhor Jesus. Opa, deixa eu só liberar o áudio aqui. Agora foi. Imagina, pastor Claudinei. Um abraço aí a todos vocês que estão acompanhando a live. Prazer sempre é meu. Estamos aqui para junto aí a gente meditar em um assunto tão importante, né, de ordem escatológica, uma parte que sempre atraiu muito a minha atenção desde a minha conversão há 33 anos atrás, pastor Claudinei. Agora, pastor Wagner, veja bem, nós estamos vivendo uma época em que nós percebemos a polarização, né? O mundo está polarizado. Dentro dessa polarização, já seria um trabalhar do próprio maligno, claro, com a permissão de Deus, preparando as nações, preparando os povos para a apresentação do anti-Machia, porque o que está acontecendo nos dias atuais não tem cabimento. São coisas assim que vai além da nossa imaginação. Nem nos piores pesadelos que nós já enfrentamos, passou, né, por nós o imaginar de estarmos vivendo dias como os dias atuais. As nações estão sendo preparadas já? Não tenha dúvida nenhuma, pastor Claudinei. Nós estamos vivendo exatamente o cumprimento das profecias do final dos tempos. Não tenha dúvida disso. O espírito do anticristo, ele atua desde o Éden. Né? O ministério da injustiça são os meios pelos quais ele se utiliza, né, para introduzir a heresia, a rebelião, né, no coração humano. Então, nós estamos vivendo aí o clímax de todo o cumprimento profético, né, e o desdobramento das profecias estão aí se desenrolando diante dos nossos olhos, deixando todo mundo aí perplexo, né, porque quem estuda fica perplexo porque sabe que está vivendo exatamente o tempo profetizado, né, em que a gente vai contemplar aí princípio de dores, grande tribulação, né, apostasia, como estava acabando de dizer aqui, que é o abandono da verdade, né, da simplicidade que é em Cristo Jesus, para um outro evangelho, que é aquele que o apóstolo Paulo advertiu em Gálatas, né, cuidado, porque um outro evangelho vai surgir, mas fique atento, porque mesmo que um anjo de luz, ele se apresente para vocês e manifeste uma outra coisa, além daquela que não foi proposto, que não foi entregue por Cristo ou pela igreja primitiva, é anátema. Então, a melhor forma de você se desvencilhar, de você escapar de todo esse laço, de toda essa trama, de todo esse engano, de toda essa mentirada que está surgindo hoje, é você estudar a Bíblia Sagrada, né? Ter comunhão com Deus, ter Jesus presente na sua vida dia e noite. Não se aparte por nenhum momento. Não se desligue, é momento de muita atenção. Então, tem que ir para a Escritura, tem que estudar, porque senão vai ser enganado. E a Bíblia diz, se possível for, enganaria até os escolhidos, dado o tamanho do engano, pastor Claudinei, que é o engano desses nossos dias. As pessoas pensam que por participar de uma casa de show aí está salva, entendeu? Tem que ficar muito atento, pastor Claudinei. Exatamente. Agora, o que o senhor falou, eu tenho até um pequeno vídeo aqui que eu quero colocar para que venha trazer mais clareza ainda para todos aqueles, embora nós está mais claro do que a luz do sol, mas para você entender como que funciona, eu vou colocar um pequeno vídeo aqui de um rapaz que ele é do país lá do Dragão, mas ele está aqui no Brasil e ele fala em poucas palavras a doutrinação, né, a doutrinação que acontece lá. Ouça com atenção isso daqui. Ao cabo desse vídeo, o pastor Wagner vai fazer um comentário sobre os pontos que esse rapaz comenta. Você que está em casa, que chegou e ainda não deixou o seu like, essa é a hora. Deixa o seu like, nos ajude a rompermos a trava, a barreira do algoritmo, gente. Vamos lá? Ouça isso aqui. De qual religião você nunca seria? Não sei, porque sou ateu. Não acreditamos em Deus, além de Deus do dinheiro. Além do Deus do dinheiro, você não acredita mais em nenhum Deus, só o dinheiro. Sim. Porque sou chinês, acho que a maioria dos chineses são ateus. Mas você não tem crença nenhuma que tipo assim, quem criou a Terra, quem criou vocês? Como é que vocês definem isso?
Só como materialistas, porque a China continental é um país comunista, então estamos contra de acreditar em Deus, coisas assim. Mas as pessoas ainda acreditam em Deus do dinheiro. Então, por exemplo, se eu entrar na internet da China e colocar Bíblia, não tem como comprar. Sim, não encontra como comprar a Bíblia e Corão também. O governo não permite isso. O governo não prova essas coisas. Então, por exemplo, se entrar no YouTube e colocar uma pregação, Não temos tipo um YouTube em China. Não tem YouTube em China? Sim, temos como um aplicativo semelhante como o YouTube, se chama Bilibili. E aqui no Brasil, quando você veio, você procurou alguma religião ou você ainda acreditou só no Deus do dinheiro? Só Deus do dinheiro. E aí, pastor Wagner, o que o senhor me diz aí, resumindo? Só Deus, né? Pastor Claudinei, eu, inclusive, lhe mandei aí uma matéria, acho que está na página do Guia-me, sobre a proibição agora da China da pregação do Evangelho. Se o senhor conseguir colocar também, é muito interessante, eu acho que tem tudo a ver com esse vídeo que o senhor acabou de soltar. Se o senhor conseguir colocar na tela aí, seria uma boa. Tá, eu Então, vou preparar essa matéria. Pode ir falando. Então, a China ela está se preparando, não só a China, né, tem se tornado aí modelo, referência para toda a esquerda global. A esquerda global está de olho na China e o que está acontecendo lá, né? E os globalistas escolheram a China propositalmente pela quantidade de pessoas, 1,4 bilhão de pessoas. Quer dizer, como que se consegue dominar, controlar um governo, começa a dominar e controlar um país com tanta gente? Quer dizer, tem que ter muita tecnologia, tem que ter um sistema de controle muito desenvolvido, muito bem elaborado, e é exatamente isso que está acontecendo. Lá está se tornando o laboratório, entendeu? Para que o sistema de controle total aconteça de forma global. Olha aí, pastor Claudinei, a notícia. Exato. A notícia chega dizendo assim, ó, o país lá do Dragão restringe conteúdo cristão na internet e proíbe evangelizar jovens e crianças, né? Então, o porquê do score pessoal digital ser importante para esse novo sistema global que está sendo implantado na face da Terra, entendeu? Querem controlar a sua vida. Se você não andar na linha, né, a sua pontuação vai despencar. Você não vai poder mais comprar uma passagem de avião, você será banido dos trens de alta velocidade, que é o que está acontecendo lá já nesse caso. Seus filhos vão ser impedidos de frequentar uma escola particular, uma universidade prestigiosa, você não vai conseguir empréstimo, licença comercial, se você pretende abrir alguma loja, alguma coisa nesse aspecto aí, ou até mesmo um seguro de vida, você não vai poder fazer. Para você ter uma ideia, pastor Claudinei, em algumas cidades lá na China, cidadãos com baixa pontuação, eles são proibidos de se hospedar até em algum hotel específico. Então, você lembra das palavras de João, que o pastor Claudinei acabou de ler aí, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome, Apocalipse 13, 17, não é? Então, por séculos, estudiosos da Bíblia se perguntavam, pastor Claudinei, como que essa profecia ela seria literalmente cumprida? Como que alguém poderia impedir toda a compra e venda baseada numa marca, num número? Mas como que isso pode acontecer? Então, as pessoas olhavam para o livro de Apocalipse e falavam, nem vou ler isso daí, porque eu não consigo entender essas coisas aí. Então, hoje você não precisa fisicamente impedir as pessoas de tentar fazer uma transação. Você apenas precisa tornar essas transações impossíveis de se completar. Então, quando a sua pontuação está baixa, a sua conta bancária ela pode ser congelada. Os seus cartões de crédito podem ser desativados, sua carteira digital pode ser restrita. Mas não apenas isso. O seu empregador, aquele que gera o emprego, ele pode ser pressionado a mandar você embora também. É só você não entrar na linha. Você não viu a questão aí do negocinho da picada, pastor Claudinei? Uhum. Entendeu? Olha, se o cara não aceitar a picada, manda embora. Entendeu? Sim. Ó, o meu irmão, ele fala... Aquilo ali foi um ensaio, né? A realidade é essa, né? Foi um ensaio, né? Exatamente. O meu irmão, ele trabalha numa multinacional.
Ele dizia, eu tive que aceitar picado ou eu ganhava a conta. Então, Sim. o dono de um imóvel, por exemplo, que aluga o imóvel para você, a mesma coisa pode acontecer. Ele pode ser incentivado a despejar, a encerrar o contrato e te colocar na rua. Sim. Então, essa marca, esse controle, o dinheiro, a CDBC, né, controlado pelos bancos centrais, esse esquema de moedas digitais, ele está vindo e está vindo para ficar. E ele vai te controlar, ele vai te dominar. Gente, está desenrolando tudo na nossa frente. Tudo. Mas o crentinho diz... Entendeu? Ele está do lado certo da história. Uhum. Entendeu? Ele foi convidado a vir para exatamente apoiar o sistema da besta. E ele ama tudo isso, entendeu? É aquele negócio, o pastorzinho da Shopee, não é? Uhum. Pastorzinho da Shopee. É literalmente está se cumprindo aí. O camarada diz que é cristão, mas não... Está sendo usado como mais um massa de manobra, mas ele acredita que está no caminho certo, né? Está no caminho certo, mas é o que a Bíblia diz, se possível enganaria até os escolhidos, e engana. E engana muita gente, principalmente esse povinho que não estuda a Bíblia Sagrada, que gosta dessas campanhas, dessas patifarias, essas nojeiras, imundícia. Eu fico irritado com essas coisas, pastor Claudinei, porque eu sou pastor, mas eu sou um ser humano e eu tenho um sistema nervoso dentro de mim. Jesus também, numa certa ocasião, entendeu? Ele andou virando umas mesas de campista. Então, gente, abre o olho, pelo amor de Deus, gente, entendeu? Te meter um ferro quente no lombo, em forma de carteirinha, e te colocar dentro de um cercado, e você fica de forma imbecil, sendo guiado por um mercenário. Sirva a Deus, isso que importa. Jesus, ele morreu para te salvar, não foi homem nenhum, não foi ministério nenhum, não. Você é livre. Livre para pensar, livre para se posicionar ao lado da verdade. Mas a Bíblia diz que a operação do erro foi permitida por Deus, entendeu? Para quê? Para que aqueles que não receberam amor pela verdade, eles se envolvam com a mentira, porque não conheceram a Deus. Conhece a religião, frequenta os espetáculos, shows, as casas, tudo é elaborado, é feito como um atrativo para induzir a pessoa a permanecer no lugar, a gostar do lugar, a frequentar o lugar, entendeu? E todo final de semana tem um espetáculo diferente. Jesus é o menos importante, é apenas um nome que é usado, entendeu? Para cativar os imbecis, entendeu? Que não conseguem ter amor pelas coisas verdadeiras, entendeu? Então acorda, se você está ouvindo aí, quem sabe, entendeu? Está passando pela live, acorda. É uma mensagem para te despertar, para te fazer entender a verdade. E a verdade dói mesmo, gente, entendeu? E as pessoas não querem verdade, não. Tanto é que, de repente, pode alguém passar pela live e já ir para outro lugar. Por quê? Porque não consegue ouvir verdade. Entendeu? Mas se a gente estivesse falando que ia ter um espetáculo, um show em determinado local, com fumaça de gelo seco e luz piscando, e aqueles animador de plateia, entendeu? Com aquelas palavras de positiva, massagear o ego da turma, aí o cara já ia abraçar. Entendeu? Opa, esse é legal, entendeu? Vou ficar aqui, porque aqui é legal. Legal com mentira? Legal é com a verdade. Sim. Então, a verdade, pastor Claudinei, é essa. Sem essa marca, sem a aprovação do sistema da besta, você não vai poder comprar, você não vai poder vender, você vai se tornar um fantasma digital, né, invisível ao aparato de vigilância que está sendo criado, montado pelo diabo, né? Infelizmente, é invisível, esse sistema está sendo montado, não vou dizer invisível, só prestar atenção que você vai perceber. Então, veja, pastor Claudinei, como o espírito do engano está atuando dentro dos ministérios, dentro das igrejas, quando prepara as pessoas para o materialismo. Uma pessoa com uma mente materializada, um coração apegado às coisas mundanas, às coisas dessa vida, vai cair facinho, entendendo, em toda essa questão que está sendo implementada através desse sistema, que vai controlar a vida econômica das pessoas. As pessoas hoje elas estão sendo seduzidas por esses falsos mercenários, esses bandidos, esses ladrões que estão ocupando o altar,
entendeu? O apelo deles sempre é para o lado material, é a prosperidade, o toque do anjo da prosperidade. O senhor já viu falar sobre anjo de prosperidade, pastor Claudinei? Entendeu? Uma piada, é o né? toque do anjo da prosperidade. É a mesa ungida, coloca a carteira aqui do trabalho em cima da mesa, do carro. Então, é só material. Como que as pessoas vão conseguir resistir quando a marca foi implantada? Sem chance. Porque a situação... Essas pessoas estão sendo preparadas por esses líderes, por esses homens, justamente para a chegada da marca. Porque hoje, pastor Wagner, se a marca for obrigatoriamente iniciar, vamos dizer, amanhã, olha, uma porcentagem enorme daqueles que estão dentro de denominações cristãs, digamos assim, estarão abraçando e agarrando de unhas e dentes como se fosse a própria bênção de Deus sobre a vida deles, quando na realidade é o próprio engano. Exatamente. Com uma pessoa materialista, eu lembro vocês a passagem de Jó, né? Ou melhor, de Ló. Sim. Entendeu? O que aconteceu com a mulher dele? Apegada às coisas materiais. Os anjos que Deus enviaram colocava pressa nessa turma, entendeu? Nessa família, dizendo: cai fora, larga tudo, abandona tudo, não olha para trás, vai, entendeu? Mas a mulher de Ló estava lá pegada às coisas materiais, mas e a minha casa, e o meu carro, e o meu emprego, e o meu salário, e o meu sofá, entendeu? E isso e aquilo, olhou para trás e pronto, perdeu a salvação. Isso vai acontecer novamente. Vai acontecer, porque o sistema está sendo implantado. E o horror não está apenas, pastor Claudinei, na abrangência desse controle, mas em como ele transforma cada cidadão em um informante e cada interação social numa ameaça potencial à sua sobrevivência. Eu quero abrir um parênteses aqui e lembrar o que aconteceu com o povo judeu, pastor Claudinei. Que live importante, hein, pastor Claudinei? Eu espero que as pessoas estejam absorvendo cada frase, cada palavra que a gente está dando, porque isso vai ajudar vocês futuramente. E esse é o nosso propósito, pastor Claudinei, ajudar as pessoas. Se não for com esse propósito, entendeu, vão abandonar tudo isso daqui, entendeu, porque não vai nos levar a nada. Pegando esse gancho do senhor aqui, pastor Wagner, eu vou colocar um vídeo. Você que está em casa, que chegou e ainda não deixou o like, gente, deixa o seu like, nos ajude a romper o algoritmo. Olha a importância desse tema e desse assunto. Olha a profundidade desse assunto. Você que está aqui conosco, quando que você vê lives trazendo isso? Dificilmente. São raros e poucos os canais do YouTube que trabalham, do Facebook, as páginas, que trabalham com ensinamentos assim. Então, passa para frente. Isso aqui é uma pérola, uma preciosidade. Vamos a essa informação. Você que está em casa, olha isso daqui com bastante atenção. Dá uma olhada. O governo da China publicou uma norma que proíbe líderes religiosos de pregarem livremente pela internet. Eles só podem se manifestar em plataformas autorizadas pelo Estado. A medida gera críticas pelo mundo todo. O documento tem 18 artigos que estabelecem como religiosos podem ou não se comportar no mundo digital. Estão proibidas transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. Pregações apenas em aplicativos e sites controlados pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos da China. Também foi vetado o uso de inteligência artificial para criar ou divulgar conteúdo ligado a qualquer religião. E a arrecadação de fundos pela internet precisa de autorização estatal. Em todo o mundo, líderes religiosos usam as redes sociais para divulgar ensinamentos e transmitir cultos e cerimônias. Uma liberdade que contrasta com a nova realidade da China. Especialistas lembram que o controle estatal sobre a fé não é novidade em Pequim. Mas agora a censura chegou até ao ambiente digital, justamente onde milhões de fiéis buscam orientação espiritual. Esta brasileira que morou na China conta que a fiscalização sempre foi muito forte por lá. Na China é completamente proibido se reunir em várias pessoas, é proibido pregar a palavra livremente. E agora também com a restrição da internet, a pessoa não pode falar sobre a própria fé. Organizações internacionais de direitos humanos afirmam que as novas regras limitam ainda mais a liberdade religiosa no país asiático. Para o Partido Comunista, no entanto, o objetivo é evitar o que chama de uso indevido da religião para influenciar a sociedade. A medida reforça a falta de liberdade da população. Um reflexo da política que obriga até as religiões a seguirem valores socialistas e a linha dura do governo. As regras já estão em vigor.
Religiosos que descumprirem podem perder o direito de exercer a função e até enfrentar punições na justiça. A decisão reforça o poder do Estado chinês sobre todas as áreas da vida pública, inclusive a fé. Bom, aí estão as informações, né, claras como a luz do dia, né, para você entender o que acontece. Agora, pastor Wagner, a pergunta que chega para o senhor e para aqueles que estão na linha do tempo: quanto tempo o nosso país tem para isso daí começar a acontecer aqui também? Até porque o Hugo Chávez, que lidera o país, ele fez um pedido, né, para o chefe do Dragão mandar alguém para vir implantar esse mesmo modelo no país aqui do Hugo Chávez. Quanto tempo de liberdade temos nós para anunciarmos o Evangelho? Boa pergunta, pastor Claudinei. Mas vamos pensar em um polvo gigante, cujos tentáculos ele se estende por cada esquina, por cada prédio, cada dispositivo conectado à internet. Mas esse polvo ele não tem apenas 8 braços. Ele tem 200 milhões de olhos eletrônicos, todos conectados a um cérebro artificial que nunca dorme, que nunca esquece, que nunca perdoa. Essa é a realidade lá da China, que está sendo importada por mais de 80 países, porque lá é o laboratório e os pessoal estão percebendo que está dando certo. Mas vai dar certo, pastor? Ah, mas o senhor aí está sendo pessimista. Pastor Claudinei, vamos responder com aquela leitura de Apocalipse? O senhor pode ler aí para nós? Apocalipse? Isso. Verso 17? Isso mesmo. Apocalipse 13, 17 diz assim. Ou melhor, pastor Claudinei, eu disse Apocalipse, mas vamos ler primeiro Daniel. Daniel. O versículo de número 21. Daniel, vamos lá, Daniel 7, 21. Vamos ver o que diz aqui, ó. Você que está em casa, eu estou até grifando para você ver. E olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Bom, essa ideia de prevalência da parte do mal contra os santos e os escolhidos é profecia por todas as partes, e todos os livros proféticos. Então, a questão é, não estamos sendo pessimistas, nós estamos interpretando o que a Bíblia Sagrada está dizendo. Tanto aqui no livro de Daniel, quanto no livro também de Apocalipse, fala que o mal triunfará, temporariamente, mas triunfará. E ele só vai cessar, o mal só vai cessar o seu avanço através da vinda de Jesus. Agora, pastor Claudinei, tem uma passagem muito interessante que está no livro de 1 Reis, e eu também gostaria que o senhor lesse para a gente essa passagem bíblica. 1 Reis, o capítulo 22, e no versículo de número 24. É uma passagem muito importante, porque você vai ver a natureza das mensagens, né, muito clara nessa passagem da Bíblia. Né? Você tem muitos profetas, mas você tem um falando a verdade. A minoria está dedicada à verdade, e o restante está falando mentira. Mas não aceitam que estão enganando o povo. Eles não aceitam. E por isso, sempre profetizando um aspecto positivo da coisa. Acredita, grande avivamento vai vir com perseguição. Grande avivamento vai vir com luta, porque vai purificar e vai separar o joio do trigo. É a tribulação que vai fazer isso. Agora, o que estão pregando, avivamento, quando a Bíblia fala que sem apostasia não virá, Jesus não se manifestará. Segundo Tessalonicenses, é só ler a Bíblia, capítulo 2. Que está escrito aí, pastor Claudinei, nessa passagem? 1 Reis 22, 25? Exatamente. Vamos lá. 1 Reis 22, 25 diz assim. 24. Ah, 24.
diz da seguinte forma: então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: porque saiu de mim o Espírito do Senhor para falar de ti. Esses falsos profetas, eles ficam indignados, pastor Claudinei. Uhum. Ou seja, eu até gostaria que os nossos ouvintes lessem todo esse capítulo aí, de 1 Reis, capítulo 22, porque Micaías, ele era o único que estava profetizando contra o rei, dizendo, olha, entendeu? A desgraça, infelizmente, chegou até esse local. A destruição é chegada. Sim. Né? O avanço do mal sobre o local é chegado e tem um propósito. Deus quer ensinar para vocês, entendeu? O certo é servir a Ele. Enquanto vocês estão se desviando do caminho da verdade, entendeu? Infelizmente, sendo guiado pelos falsos profetas. Então, chegaram a bater no profeta de Deus com raiva, né? Quer dizer, o Espírito de Deus, então, saiu de nós e foi para você, e nós estamos sem o Espírito de Deus na nossa vida. Então, é isso que está acontecendo. É festa para todo lado, é show, e por isso que está tudo desmoronando. Porque a Igreja de Cristo no Brasil, vamos falar especificamente aqui, deveria estar de joelho dobrado, orando, chorando, jejuando, consagrando a vida, para neutralizar as forças do mal, mas não. O mal avança por negligência e falha da igreja. Vamos ser humildes, gente, vamos admitir. Vamos admitir, está todo mundo indo atrás de espetáculo, o povo não serve a Deus, o povo quer show, circo, festa, é isso que está acontecendo. E o mal está avançando. O mal está avançando. Não só no Brasil, pastor Claudinei, mundo afora, porque a igreja está, entendeu? E Jesus sabia disso. Essa semana ainda preguei na igreja lá em Quatro Barras, no Menino Deus, uma saudação a todo o pessoal lá, da Assembleia de Deus. Eu preguei lá e estava falando exatamente sobre Mateus capítulo 25. Nós temos ali as 10 virgens. O fato é que 5 eram prudentes e 5 loucas. Mas, no entanto, pastor Claudinei, dado a gravidade, o peso do tempo, a meia-noite do tempo, todas adormeceram. Todas. Vou falar bem baixinho para ninguém escutar. Todas adormeceram. Até que veio uma voz e disse, aí vem o noivo. Aí todas acordaram, mas todas estavam dormindo. Que situação. Jesus não sabia disso aí? Sabia. E é o que está acontecendo hoje. Só festa, gente. Se você convocar o pessoal para estudar a Bíblia, orar, acabou, entendeu? Os cultos menos frequentados. Isso é uma realidade que não é de agora, isso já vem se estendendo há um bom tempo. Mas, pastor Claudinei, esta realidade da China hoje, né, a rede de vigilância mais abrangente já criada pela história da humanidade, é uma realidade. Né? E com esse pedido de ajuda né, do Hugo Chaves brasileiro, entendeu? Para vir aqui, entendeu? Mostrar como que é que faz. Entendeu? Nós precisamos vigiar, controlar tudo. E está sendo aí, está aí. Já está acontecendo. O projeto ainda não está aprovado de censura, mas a censura já está acontecendo. Então, tanto é que a gente vê muita gente boa aí se utilizando desses recursos tecnológicos, tentando avisar o povo, e eles têm que ter um certo cuidado, dependendo da palavra que você solta, pronto, já era, caiu o vídeo. Bom, sim. Vou abrir um parênteses aqui, pastor Claudinei, porque eu gostaria, essa mensagem ela está tendo uma importância muito grande, e eu sei disso, eu estou sentindo isso. Então, eu gostaria de pedir às pessoas que estão assistindo aí para você dar o like, porque se você der o like, você vai estar, de certa forma, fazendo com que esse vídeo ele alcance outras pessoas. E não basta isso, pastor Claudinei. A urgência dessa mensagem, e é uma forma da pessoa evangelizar. Quem sabe você que está ouvindo aí, você sente esse compromisso. Né? Você tem esse chamado dentro de você de evangelizar. Quando você não pode colocar uma mensagem dessa em cima de um altar para determinada quantia de pessoas, você pode fazer isso através de um compartilhamento. Quando você compartilha essa live, né, com outras pessoas, dada a importância dela,
você está, de certa forma, ajudando a pessoa a abrir os olhos, entender as coisas. Então, por favor, não apenas dê o like, mas compartilhe, para que outras pessoas assistam, né, essa live e elas tenham a sua mente aberta sobre essa realidade de controle, de crédito social que está acontecendo no laboratório chamado China, né? E, infelizmente, as pessoas lá elas estão sendo usadas como ratos de laboratório. Né? É o caso desse vídeo que nós acabamos de ver, pastor Claudinei, desse rapaz. O que o Estado fez? Afastou Deus da vida dessa pessoa e ela se declara completamente ateu, né? Não acredita em Deus, é um direito dela, tudo bem, mas a cultura, que é a responsabilidade de um governo sobre o seu povo, entendeu? Não pode ser ignorado. Quer dizer, se o governo ele afasta as pessoas de Deus, obviamente você terá aí adoradores do Estado, ou quem sabe do líder de determinada nação, que é a proposta de Satanás, no final de tudo, ser adorado, né, como Deus, e para isso ele está criando todo esse sistema, pastor Claudinei. Agora, pastor Wagner, você que está em casa, deixa eu fazer uma pergunta aqui para o senhor. Veja bem, e para aqueles que estão em casa também. A questão do comunismo, a questão do socialismo, nós percebemos que há uma crescente e uma aceitação dessas linhagens ideológicas que, assim, às vezes nós olhamos e até nos assusta o tamanho da aceitação. As pessoas estão vendo que é um sistema de encabrestamento, que é um sistema que empobrece a sociedade, que é um sistema que traz todo tipo de miséria e de destruição para a humanidade, mas a aceitação continua de uma forma assustadora. Essa aceitação ao comunismo, ao socialismo, irá, né, ser embutido no governo do Antimachia, ou o próprio governo do Antimachia também vai eliminar esse sistema de governo para que um governo digital venha predominar na face da Terra? Exatamente, é o socialismo tecnocrata, né, um novo sistema aí que terá um amplo e restrito acesso e manifestação de toda a superinteligência artificial que está vindo agora com o advento da computação quântica, né, e dando vida àquilo que a Bíblia chama de imagem da besta, que vai abrir sua boca em blasfêmia contra Deus e fará com que todos adorem a besta e a sua imagem. Né? Isso está aí, é uma realidade hoje que está presente no nosso tempo. Em 2027, por exemplo, vai ser aberto esse supercomputador quântico. Ele vai se encarregar de dar vida. A inteligência artificial é uma realidade. Hoje você faz qualquer pergunta para um chat GPT da vida e ele te dá a resposta imediatamente, afastando, inclusive, as pessoas da oração. Porque antes as pessoas queriam pedir alguma coisa, pedir a Deus sabedoria e coisa e tal, as pessoas dobravam o joelho, hoje elas vão consultar a inteligência artificial, já está sendo adorado. Eu postei uma foto aí, pena que eu não lhe mandei aí, pastor Claudinei, e agora não vai ser possível, mas uma foto em que, nos anos 80, as famílias se reuniam em torno de uma mesa e elas oravam, né? Elas oravam. Hoje você senta numa mesa e as pessoas têm dificuldade para não levar um celular à mesa. E as pessoas, às vezes, estão se alimentando e estão no celular. Não se troca mais palavra dentro de casa e as pessoas estão se tornando estranhas, vivendo no mesmo ambiente do lar, da casa. Não dá mais nem para chamar de lar, né? Mas na mesma casa, as pessoas elas não se conhecem mais, porque não há mais diálogo, não há mais troca de conversa entre elas, a tecnologia está tomando conta de tudo, pastor Claudinei. E, com isso, eu quero dizer que esse sistema socialista tecnocrata, ele está invadindo e as pessoas estão abrindo espaço voluntariamente. Então, não se trata apenas de uma marca visível, palpável, né, no que diz respeito a essa questão do controle, a marca 666. Se trata também de uma questão de condição espiritual. A marca já está sendo implantada na alma, no espírito das pessoas. E, com isso, o mundo está sendo separado entre os bodes e as ovelhas. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus, pastor Claudinei. O evangelho, gente, é o que nós estamos falando para todos, e sempre, diariamente temos falado. Evangelho
Não é uma fantasia, não é uma emoção, não é algo que eu estou sentindo no coração. O evangelho é uma caminhada, é uma vida, é uma decisão, né, perante Deus, de tá tudo bem? Eu estou com Cristo. Tá indo tudo mal, tá fluindo tudo ao contrário, eu continuo com Cristo. Evangelho é isso. Evangelho não é nós apenas abraçarmos a benevolência, esquecendo que no mundo teremos aflições. Não é apenas nós passarmos a mão numa Bíblia, como o pastor Wagner diz, receber uma marca de um ferro quente e nos sentirmos propriedade, né, de uma denominação ou de uma instituição. Não é isso. Evangelho é caminhada, é desenvolver uma história, uma vida com Deus, é desenvolver, sabe, um dia a dia com o Eterno, não só de triunfos e vitórias, mas também de muitas das vezes de perdas, porque com Deus é perdendo que se ganha. Com Deus, muitas das vezes, é descendo que você sobe. Com Deus, é muitas das vezes voltando para trás para ir para frente. Então, isso é o evangelho, não é apenas um movimento econômico, financeiro, em que a pessoa acorda todo dia em busca de uma profecia nova, pastor Wagner, de um novo revelamento, de alguém que vai regalar a baga do olho e dizer, eis que eu sou contigo. Isso não tem nada a ver com o evangelho, pastor Wagner. Inclusive, eu não suporto mais isso, pastor Claudinei. Esse mundo fantasioso proposto pela religião, entendeu? Jesus não trouxe religiosidade, ele trouxe espiritualidade. É isso que ele deseja. Ele falou isso para a mulher samaritana. Eu comentei isso na live passada. Deus é espírito e importa que os que pretendem adorá-lo, adorem espírito em verdade, porque não entra essa questão, mulher samaritana, se é Samaria ou se é Jerusalém. As pessoas estão se demorando nisso daí, entendeu? Então, é isso que o pastor Claudinei falou, não importa. Jesus disse, é melhor você ter um olho só e ser salvo do que os dois ir para o inferno. Melhor é você ter uma mão só e ser salvo do que as duas ir para o inferno. Melhor é você ser pobre e ir para o céu do que você ser rico, bem-sucedido financeiramente, profissionalmente e ir para o inferno. Então, não importa as condições que Deus concedeu a você durante esse breve período de tempo que você vai passar sobre essa terra. Não importa. O importante é você ser salvo. O importante é você entender o recado da cruz, que nos constrange a viver melhor a cada dia, a ter Cristo como exemplo de vida. Cristianismo é estilo de vida, é decisão, é comportamento, é ser um melhor homem a cada dia, uma melhor mulher, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor empregado, um melhor patrão. É isso, entendeu? Local de reunião, gente, pode ser ali, aqui. Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. A principal igreja está dentro da tua casa. Tem gente que vive de aparência, está indo aí em um local que eles chamam de igreja, mas a verdadeira igreja dele está completamente destruída, vivendo apenas de aparência. A nossa principal igreja somos nós e a nossa família. Se você não tem condições de ser crente dentro da tua casa, o resto é fantasia. Fantasia. A tua mulher tem que olhar para você e falar, tá, aí é um homem de Deus. Meu esposo é um homem de Deus. A minha mulher é uma mulher de Deus. O meu filho é um homem de Deus, a minha filha, é isso. Se a gente fracassar dentro de casa, pronto, acabou, gente. A não ser que bata o arrependimento, você recomece a tua vida de novo e comece a fazer tudo certo. Abandone as coisas erradas. Eu sei que tem muita gente, né, que precisou ter uma nova oportunidade, como a própria mulher samaritana citada aqui. Né? Jesus disse para ela, vai lá e chama o teu marido. E ela disse, não é o meu marido. Ele falou, eu estou sabendo. Entendeu? Mas por Jesus ter chamado aquele homem de marido dela, ele está dizendo, recomece a tua vida. Quantos você precisa, entendeu, para amadurecer, para assumir um compromisso de mulher de Deus? Você está preocupada com o lugar, entendeu? Assuma os teus compromissos. Assuma o compromisso que essa pessoa que você está vivendo. Chega de fantasia, de aventura. Então, essa é a mensagem de Deus para você que está nos ouvindo agora. De repente, eu citei aqui a família como uma principal igreja, onde você manifesta, de fato, se você é crente ou não, é dentro da sua casa. Mas digamos que não deu certo por algum motivo, entendeu? Em algum momento. Então, Jesus está dizendo, vai agora e chama o teu marido, chama a tua esposa, viva agora de forma séria, entenda o evangelho, entendeu? E passe a dar exemplo. Olhe para Cristo, sinta-se constrangido pelo sacrifício dele,
Porque uma pessoa que não desenvolve essa capacidade, pastor, e se diz cristã, ao olhar para a crucificação de Cristo, não se sente constrangido a melhorar como pessoa, a pessoa não entendeu, não soube interpretar, decifrar a mensagem que nos foi enviada por Jesus. Ah, ele pagou o preço no meu lugar, então agora que se dane. É isso? Não, gente. Vamos melhorar como pessoa. Buscar a perfeição através da pessoa de Jesus Cristo. É o maior exemplo para nós. Então, isso é o cristianismo, pastor Claudinei. Isso é o verdadeiro evangelho, né, pastor Wagner? O verdadeiro evangelho, a verdadeira significância, né? Como o senhor mesmo disse, se a cruz de Cristo, né, tudo o que ele passou, a tortura, a humilhação e a vergonha, tudo isso não nos constrange e não nos leva a um pensamento de melhoria, um pensamento de aperfeiçoamento, um pensamento de ser melhor do que ontem, um pensamento de amadurecimento. Eu ainda falava numa live esses dias atrás aqui. Se eu, com 45 anos, pastor Wagner, continuo com a mesma mente de quando eu tinha 20 anos de idade, então eu joguei 25 anos da minha vida fora. Foram 25 anos jogados fora. Se o senhor aí, né, na casa aí dos 50, um exemplo, tem a mesma mentalidade de quando o senhor tinha 30 anos, então o senhor jogou 20 anos da tua vida na lata do lixo. Nada serviu de aprendizado, nada serviu de evolução, nada serviu de melhorias. Então, eu não posso ser aquele que eu era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Temos que melhorar. E essa melhoria, o Evangelho nos oferece. A obediência aos princípios de Cristo nos oferece. A caminhada, o desejo de desenvolver uma espiritualidade perante Deus é que nos traz essa modificação e esse crescimento, pastor Wagner. Na instituição é fácil. Entendeu? Você coloca um terninho, né? Tem muitas irmãs que colocam uma saia, chega lá, entendeu? Você incorpora uma personagem. Você quer ser crente? Transforme a tua casa na igreja. O dia que você conseguir fazer isso, você vai agir, você vai estar agindo de forma correta. Entendeu? Você está manifestando que, de fato, você está entendendo o sacrifício e a mensagem entregue por Cristo na cruz do Calvário. Então, melhora. O interessante, pastor Claudinei, é que depois de nós termos nos decidido por Cristo e entregar nossa vida a Ele, colocar Ele no pedestal como Senhor e Salvador da nossa vida, se desenrola um processo, né? O senhor acabou de falar aí. O tempo vai passando, você tem todas as condições de ir amadurecendo e crescendo e entendendo o Evangelho. Caso contrário, você vai estar sofrendo de um nanismo espiritual. Nanismo é aquela doença, né, que não permite o crescimento. De certa forma, isso em algum tempo pode acontecer com determinadas pessoas. Aconteceu lá na igreja de Corinto, né? Paulo disse, eu não pude falar a vocês como a pessoas adultas, mas como a criança. Depois de tanto tempo, continuo tratando vocês com manjares, com leitinho, com papinha, né? Porque uns se diziam de Paulo, outros de Pedro, outros de Apolo, tinha aqueles que se diziam de Cristo, mas também estavam envolvidos em um rolo da compreensão genuína, real, do propósito de Deus para com a humanidade, de salvação, etc. Exatamente. O esforço, a dedicação para cada dia melhorar e nos aproximarmos mais de Deus deve estar constantemente em nossa mente, em nosso interior. Por quê? Porque são essas melhorias, são essa nova prática, esse dia a dia crescendo, que vai gerar em nós o que o pastor Wagner acabou de dizer, que são cargos, né, galardões, recompensas no reino de Cristo Jesus. Então, para que a gente possa continuar nessa evolução, eu digo e finalizo dizendo o que o pastor Wagner comentou, que a nossa casa venha a ser a nossa primeira igreja, que a nossa casa venha a ser a nossa primeira e principal denominação evangélica ou cristã que seja, que a nossa casa venha a ser, né, a nossa base para a nossa caminhada com Deus, porque, pelo contrário, muitos estão vivendo apenas uma fachada, né? O que ele é lá dentro de casa, se ele for dentro lá da denominação, qualquer um chamará a polícia para prender ele ou prender ela, porque é um comportamento totalmente oposto do que diz o Evangelho. Você já imaginou, pastor Wagner, algumas pessoas, o que eles fazem em casa,
Se eles fizessem dentro da denominação lá que frequenta, muitos sairiam de lá algemados pela polícia. Verdade. Pastor Claudinei, Jesus ele procurou fruto num pé de figueira e não encontrou. Então a mensagem está entregue para você que está acompanhando essa live de hoje. Nossa, uma super live, gostei muito de ter batido esse papo com o pastor Claudinei. Sempre uma honra para mim e de alguma forma eu espero que tenha contribuído para levar a consciência de cada pessoa que está acompanhando aí a um novo lugar. Essa renovação de entendimento é um apelo, inclusive, que Paulo faz e o próprio Jesus faz. Nós temos que ter uma mente aberta, gente. Tá? Cuidado com religiosidade, porque limita essa tua capacidade de pensar, de raciocinar como um ser livre, né? Como um ser livre, porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse negócio de cabresto, se liberte disso, não é para você. Jesus fez um serviço extraordinário, ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos que há, e não se preocupe com maldição, porque os aproveitadores, porque, entendeu, você tem que fazer uma quebra de maldição, a quebra de maldição real, verdadeira e 100% e concreta, foi feita na cruz do Calvário, em Cristo Jesus, hoje, todas as bênçãos de Deus para vocês, salvação para toda a tua casa, e um beijo bem grande para você, um abraço gigantesco. Eu desejo tudo de bom para a sua vida. Medite em cada palavra, em cada frase, reveja essa live de novo, tá certo? Veja ela 3, 4 vezes, mande para todo mundo e que a tua vida seja muito abençoada, porque hoje nós tivemos um culto em casa, pastor Claudinei. A verdadeira religião não está nas palavras lançadas ao vento. A nossa verdadeira missão é levar o evangelho num gesto de amor, visitar as viúvas e órfãos em suas tribulações, aquecer os corações. A verdadeira religião que agrada a Deus não é o catolicismo, não é a linhagem dos protestantes, não é o Islã, não é o judaísmo, não é o shintoísmo, não é, né, todas as religiões de matrizes africanas, o espiritismo, o kardecismo e todas as religiões. Não, nenhuma dessas religiões, segundo a Bíblia, é verdadeira. A única religião verdadeira está em Tiago, capítulo 1, verso 17. Eu estou falando de Bíblia. Ah, pastor, não concordo porque eu sou católico. Amém. Respeito o seu catolicismo, mas eu estou falando de Bíblia. Ah, pastor, não concordo porque eu sou da linhagem protestante. Amém. Te respeito, mas eu estou falando de Bíblia. Não é coisa da minha cabeça. Tiago 1,27 diz: a verdadeira religião de Deus é esta, que venhamos a visitar as viúvas e os órfãos em suas necessidades e que nós venhamos a nos abstermos da corrupção desse mundo. Então, o que é a corrupção desse mundo? A corrupção do mundo é a ganância, é a avareza, é o egoísmo, é o olhar para si só e não pensar no próximo. Tudo isso é a corrupção do mundo. É o que leva as pessoas a se matarem, é o que leva as pessoas a tirar a vida do próximo, a levar seres humanos, levar o próximo a situações de constrangimento, que é a corrupção desse mundo. E a verdadeira religião é nós ajudarmos as viúvas, ajudarmos os órfãos. As viúvas e os órfãos, segundo a Bíblia Sagrada, devem ser pessoas que nós temos que estar olhando constantemente para as necessidades dessas duas classes de pessoas. A Bíblia manda nós olharmos para essas duas classes de pessoas com o olhar do próprio Deus. A verdadeira religião de Deus é essa. Que nós venhamos atender as viúvas e os órfãos em suas necessidades. É o trabalho que nós estamos fazendo, atendendo as viúvas e os órfãos em suas necessidades. Estamos com um trabalho especial
na região de Inhamatanda, Zona Norte, na região de Inhamatanda, Zona Leste e também na região do Siluvo, que é um trabalho especial que nós estamos desenvolvendo. Inclusive, esta semana, nós temos a refeição para ser realizada na região do Siluvo, que é essa região aqui, ó. Essa região, tá aí o pastor Eliseu com os auxiliares, né, com essas crianças. Nós estaremos fazendo um grande almoço lá, servindo arroz, feijão, carne de frango, suco, frutas, salgadinho para as crianças terem um docinho, uma pipoca, algo semelhante. A criança gosta disso, né? E é muito bem-vindo a gente fazermos esse trabalho, né? Esse trabalho sobre a questão de ajudarmos o nosso próximo com aquilo que eles realmente necessitam. Então, eu peço a você que nos ajude nesse trabalho especial, que nos ajude a servirmos a mesa dessas crianças, né? As viúvas que têm enfrentado tanta necessidade, que nós possamos somar na vida dessas pessoas. Aqui abaixo, eu coloquei o CNPJ do Ministério, que é um Pix. Também coloquei o número do WhatsApp, que também é um Pix, para você estar nos ajudando. O CNPJ é do Banco da Caixa Econômica, o WhatsApp é do Banco do Bradesco, para você estar nos ajudando. Se você pode nos ajudar e quer nos ajudar pelo Western Union, MoneyGram, PayPal, pelo Waze, ou pelo Banco do Brasil, Banco do Bradesco, Banco Santander, Banco Votorantim, né? Que você possa entrar em contato com esse WhatsApp que está aqui abaixo no rodapé, que a minha esposa te passará todas as informações, tá? Obrigado, Nilva, que o Eterno retribua 1000 vezes mais na vida de vocês. Gente, outra coisa, desenvolva o hábito de fazer a sua oferta de gratidão na entrega de todos os propósitos de jejum. Por quê? Porque conseguir concluir um jejum, isso não é para qualquer um. Isso a pessoa tem que ter muito empenho e muita vontade diante de Deus, tá? Pelo contrário, a gente não vai conseguir desenvolver essa caminhada, porque não é para qualquer um jejuar, não. Jejuar não é fácil e não é gostoso. Não é gostoso ficar com fome e ficar com sede, né? Não é gostoso sermos privados daquilo que nós queremos comer ou beber. Então, o jejum é algo difícil. E quando nós terminamos um jejum, é importante fazermos uma oferta de gratidão para que o nome de Cristo Jesus venha a ser glorificado em nossa vida. Olha a gratidão dessas crianças. Muito obrigado! Muito obrigado! Ministério! Milagre! Extraordinário! Pastor Claudinei! Deus abençoe! Hoje! Para sempre! Em nome de Jesus! Gente, olha essa imagem aqui, ó. Vou voltar um pouquinho aqui para você ver que coisa linda, né? Eu não me canso de ver essas imagens aqui, ó. As crianças todas sentadas, pastor ali, né, dando grito, né, a voz de comando com as crianças, e ali naquelas esteiras de palhas, né? As garrafinhas de suco, os pacotinhos de salgadinho e os panelões com comida. Isso daí, gente, é de uma importância perante o olhar de Deus que dispensa comentário, e eu vou deixar você pensar o que eu vou te falar aqui agora. Você acha que uma imagem como essa, Deus fica triste ou feliz com cada um de nós? Você acha que a ajuda de todos nós, um pouquinho de cada um dentro da condição, tem uns que têm condições de ajudar com mais, outros com menos, né? Quem pode ajudar com mais, ajuda com mais, porque Deus vai te recompensar dentro da sua capacidade, né? Para pensar, você acha que Deus fica triste em ver um trabalho como esse sendo desenvolvido? Pensa comigo. Eu acredito da seguinte maneira, que uma pessoa que vai contra um trabalho como esse, ela só pode estar endemoniada. Porque até um ímpio, que é uma pessoa que não é endemoniada, olha para um trabalho desse e dentro dele há um entendimento de que isso é uma coisa boa. De que isso é o que Deus mandou nós fazer, que é o amor ao próximo. Só uma pessoa endemoniada
para ir contra umas imagens como essa, para ir contra um trabalho como esse, porque tudo que nós formos fazer, nós temos que pensar da seguinte forma: será que eu estou fazendo Deus ficar feliz ou ficar triste? Será que essa minha atitude vai alegrar ou entristecer o Criador? Será que o que eu vou falar aqui agora vai deixar Deus triste ou vai fazer Deus sorrir assentado no seu alto trono? É isso que nós temos que pensar. Então, olha para uma imagem como essa e pensa comigo. Você acha que Deus está triste comigo, com você, com nós, de nós estarmos fazendo isso? Claro que não. Claro que não. É certeza absoluta que Ele está feliz. E muito feliz. Porque Ele manda nós fazermos isso. E quando nós cumprimos o mandamento dEle, Ele automaticamente se alegra. Né? Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós cumprimos o mandamento de Deus, o Espírito Santo se alegra com a gente. Essa é a realidade. Dá uma olhada. Ministério Milagres Extraordinário, pastor Claudinei. Olha aí que grande bênção. Hoje estamos aqui, dia 27 de setembro de 2025. Estamos aqui na Zona Leste, aqui com as coisas bem preparadas aqui. Já vamos começar aqui servindo. Olha aí, para a glória ao eterno Senhor Salvador Jesus Cristo. Todas as coisas estão aqui. Louvado seja Deus. Então, é o que a Neuza acabou de escrever aqui agora. Até porque se Deus não ficar contente, ele está indo contra a própria palavra dele. E a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus jamais irá contra a palavra dele. Então, essa é a realidade. Quando nós fazemos o bem, Deus se alegra com a gente. Eu vou te falar uma coisa aqui que eu creio que você vai me entender o que eu vou te falar. Você sabia que tem cristãos que o ímpio faz Deus ficar mais feliz do que ele como cristão, do que ela como cristã? Porque a pessoa acha que só de estar frequentando um templo, isso é o suficiente para deixar Deus alegre. E não é. De contrapartida, quem sabe o ímpio está vivendo a sua vida lá daquele jeito que ele vive, mas ele dentro dele tem a misericórdia, a compaixão, e ele volta e meia está ajudando o seu semelhante. E é isso que pesa perante Deus. Perante Deus o que pesa é nós olharmos para o nosso próximo com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Eu sempre tenho dito nas lives aqui, vou repetir para você. Fique de olho, tome cuidado com pessoas que têm atitude nessas 3 áreas da vida. Quais são as áreas? Deixa eu te falar. Fique atento, de olho em pessoas que maltratam animais de estimação. Fica de olho. Alguma coisa ruim tem dentro dessa pessoa, tá? Porque um ser humano possuído da bondade de Deus, ele não vai maltratar a criação de Deus. Tá? Você pode ter certeza disso. Um ser humano, sabe, cheio de bondade, não vai maltratar a criação de Deus. Então, fica de olho em gente que maltrata os animais. Que mais, pastor? Fica de olho em pessoas que maltratam idosos. Quem maltrata idosos, tá? Tem alguma coisa errada acontecendo. Pastor, mas esse idoso, ele é violento, é agressivo, é isso e aquilo. Tudo bem, mas você não tem direito de espancar um idoso, de maltratar um idoso, sabe? De ser truculento com um idoso. Alguns estão até perdendo a memória, sofrendo de alguns problemas. Você vê aí nas redes sociais e mundo afora imagens de gente maltratando os idosos com a maior violência. Filhos, né? Você encontra muito disso em postinho de saúde, né? Em hospitais, filhos estúpidos, filhas grotescas, maltratando a mãe e o pai, porque estão com a idade avançada e ela e ele sem nenhuma paciência com o seu pai e a sua mãe, que já tem uma idade avançada, sabe? Maltratando a mãe, quem sabe um avô e uma avó. Cuidado com essa gente, hein? Cuidado. Se essa pessoa tem coragem de maltratar um idoso, que é do sangue dele, imagina o que terá coragem de fazer contigo, com teus filhos, com a tua família. Outro ponto,
cuidado com gente que maltrata a criança. Tá? Ninguém, né, é obrigado a ter filhos ou algo semelhante. Amém. Tem gente que não quer ter filhos. É um direito. Mas ninguém tem o direito de maltratar uma criança. Ninguém tem o direito de sair maltratando crianças e fazendo horrores e barbaridades. Então, fica de olho. Esses 3 comportamentos que eu estou te dizendo identifica características de pessoas malignas, narcisistas, endemoniadas, ensoberbecidas e enganadas pelo próprio maligno. Fica de olho diante dessa situação. Então, tá aí essas crianças, esperando pela nossa ajuda. Eu tenho fé em Deus, que hoje Deus vai levantar um povo e nós vamos conseguir já adiantar boa parte da alimentação para a refeição das nossas mais de 500 crianças. Essa é a realidade. O que a Isaura disse aqui, ó. Eu não tenho cachorro, pois viaja às vezes e não tem ninguém para cuidar, mas não maltrato. Exatamente. Eu não tenho aqui em casa, assim, gatos, mas eu não maltrato gato. Né? Nós temos uma cachorra, né? Temos uma cachorra que a gente cuida com muito carinho, né? Com muito carinho. Né? Ela dormindo lá na casinha dela, entende? Tendo a liberdade dela, não é dentro de casa, não é subindo em cima da nossa cama, não é nada disso, lá no canto dela. Comendo a ração dela, vivendo a vida dela, água fresca para ela. Mas, sabe, você está entendendo? Pastor, eu não quero ter cachorro em casa, é direito teu, mas não maltrata quando você encontrar pela rua também. Pastor, eu não quero ter um gato, tudo bem, mas não joga água quente nele, nem uma pedrada nele, deixa ele viver a vida dele. Se você não quer, não maltrate. É isso. Porque se você maltratar, você passa para um grupo de pessoas que tem algo maligno dentro. Porque quem maltrata a criação de Deus está maltratando o próprio Criador. Essa é a realidade. Tá bom? Gente, a hora foi embora. É muito bom estar aqui com vocês. Eu vou voltar hoje, tá? Vou voltar hoje às 7 da noite. 7 da noite. Eu quero trazer alguns esclarecimentos para vocês, juntamente com o meu amigo, o pastor Wagner Perassoli. Estivemos aqui numa live de arrebentar domingo pela manhã. Foi bom demais. E nós vamos estar hoje, 7 da noite, com uma live especial, tá bom? Se programa aí. Deixa tudo agendado certinho para 7 da noite nós voltarmos a nos encontrarmos aqui, tá bom? Vou pedir para você que está se chegando que você possa se inscrever também em nossos canais parceiros. O canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos é o nosso canal de culinária, tá? Eu peço para você se inscrever. A Neuza tem se dedicado, tem empenhado sobre esse canal para todas as semanas estar atualizando os seguidores do canal com novas receitas simples e de alimentações boas para você fazer para sua família aí no final de semana ou no dia que você bem entender e desejar que deve ser feito, né? Então, se inscreva no canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos. Se inscreva no canal também, o canal Milagres Extraordinários Europa, que é o canal que nós temos lá na Europa com o nosso pastor Antônio César. Temos o canal Pastor Antônio César também. Temos o canal Cortes MME, que é o nosso canal secundário. Temos o canal Mulher Extraordinária, que é o canal da minha esposa. Se inscreva. Todos esses canais estão aqui abaixo na descrição. Se inscreva no canal Semeando a Verdade, que é o canal do nosso editor de vídeo, o William, que está lá nos acompanhando em Portugal. E temos esse canal, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. Deixa eu ver como que está aqui a quantidade de inscritos. Olha, nós estamos com 320.043. Vamos fazer esse número passar hoje de 320.100 pessoas, pelo menos? Vamos lá? Eu espero voltar hoje às 7 da noite com a quantidade aí de 320.000 e mais de 100. Tá bom? Se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações e vamos juntos fazer acontecer em nome de Jesus, tá bom? Eu vou encerrar com todos vocês. 7 da noite estarei de volta em nome de Jesus e bênçãos sem medidas recairão sobre a vida de cada um de vocês. Ó, deixa eu lançar uma opção aqui para vocês, já que nós estamos terminando a live.
Vamos terminar com essa canção aqui, ó. Chegou e a misericórdia de Deus nos alcançou. Essa daqui ou essa daqui? Vamos lá, vamos ver o que você vai me escolher agora. Qual? Amor, oh, ele me ama, ele... E aí, a primeira ou a segunda? Vamos lá? Faça a escolha aí que nós já vamos encerrar com parte de uma dessas duas canções aí. Coloca na linha do tempo, 1 ou 2, né? E nós já vamos ver aqui. O que for mais votado, nós vamos terminar. Deixa eu tirar aqui e vou esperar você colocar na linha do tempo. Você que não deixou o like, deixa o like, compartilha essa live, chama todo mundo aí, vamos para cima. A 2. A 2, ele me amou. E o amor dele é indescritível. Eu sabia que vocês iriam escolher, que isso aqui é uma preciosidade, né? Raridade da parte de Deus. E esse rapaz tem muita unção de Deus mesmo. E esse rapaz aqui, ele é amigo da minha filha, fazem parte lá do Ministério de Louvor juntos, lá em Curitiba. E é uma benção da parte de Deus, né? Uma benção. Eles sempre estão juntos lá louvando a Deus e tem uma unção tremenda. Vamos finalizar assim, então? Beijo na sua alma. Deus te abençoe. Deixa o like, compartilha essa live. Aqui abaixo, no rodapé, estão os dados aqui para você ajudar nesse trabalho especial, tá bom? Um abraço a todos. Ele me amou.